Às vezes nós temos esperança de que pastores preguem mais e melhor. Gostamos de pastores que falam e chamam a nossa atenção, que tem um jeito que parece que lhe cativa a gente, que a palavra parece que é mais entendida, mais captada. A gente tem a nossa atenção presa ali e começamos a ter preferências. Isso eu gosto mais desse do que desse. Ao invés de orarmos pelos dois. Uma das razões pelas quais a igreja brasileira tem pastores que pregam o evangelho falso é porque a igreja não ora. Quantos ministros do evangelho não pregam de forma inadequada hoje, mesmo sabendo o conteúdo correto da Escritura? Quantos pastores não estão sendo curtidos na internet, vistos na TV, ouvidos na rádio, mas que pregam o evangelho de forma desvirtuada? Quantos? Eu não tenho como contar a quantidade de pessoas que já veio falando de pastores que dizem que você é o centro de Jesus, você é a fraqueza de Deus. Pessoas alegres vêm contar para a gente: esse pastor fala muito bem, não, a palavra dele é muito boa. E a gente critica esses pastores, criticamos os irmãos que gostam deles e não oramos. O mistério de Cristo, irmãos, não é revelado por qualquer evangelho, mas pelo verdadeiro evangelho. Se você ler a carta de Colossenses, você vai perceber que no capítulo 2, Paulo vai traçar uma série de exortações à igreja, dizendo: ninguém escravize vocês com legalismo, ninguém escravize vocês com misticismo, ninguém escravize vocês com asceticismo. Porque havia líderes, falsos mestres, que usavam a Escritura, aplicando de forma errada para a igreja. E Paulo está finalizando dizendo: se eu corro esse risco, então ore por mim. Orem para que eu tenha sabedoria em poder apresentar o mistério de Cristo de forma adequada. Precisamos orar, irmãos. Orar por ministros que sejam fiéis no Evangelho e que não misturem o Evangelho com o misticismo. Onde os irmãos, as pessoas precisam de uma certa revelação, de um sonho para poder caminhar na vida cristã, senão eles não caminham. Precisamos orar por pastores que sejam sábios na apresentação do Evangelho e que não misturem o Evangelho com ascetismo, que induz as pessoas a se absterem de comida tal, a não fazerem nada no sábado, como se isso fosse influenciar na vida espiritual deles. Precisamos orar por pastores que sejam fiéis no ministério, na pregação do Evangelho, para que não misturem o Evangelho com emocionalismo, onde eles muitas vezes precisam de um fundo musical para tocar no coração das pessoas, elas se sentirem na presença de Deus e então elas se converterem. Nós precisamos orar por pastores que não misturem o Evangelho com legalismo, onde você precisa ser rigoroso em obedecer regras e demais regras para que você esteja bem com Deus. Precisamos orar por pastores que não misturem o Evangelho com autoajuda. Quantas e quantas pessoas não estão aí comprando livros e mais livros de autoajuda, são cristãos, mas estão comprando livros de autoajuda porque entendem muitas vezes que autoajuda é Evangelho. E eles entendem isso, infelizmente, porque pastores estão pregando dessa forma, eles absorvem isso e pensam que isso é vida cristã. Precisamos orar por pastores que sejam sábios, a ponto de não misturar o Evangelho com o Evangelho da prosperidade. Onde eles convidam pessoas para vir à igreja e diz: você vem, seus problemas acabaram, você não terá nenhum tipo de problema, sua esposa vai amar você e nunca vai brigar com você, seu marido vai amar você, nunca mais vai brigar com você, venha que seus filhos vão crescer prósperos, você terá uma casa, um carro, você terá coisas, terá bens, o melhor dessa terra é para você. Precisamos, irmãos, orar por pastores que sejam sábios, não misturem o Evangelho com a teologia coach, porque se há anos anteriores a ambição do homem é pelo dinheiro, agora é pelo sucesso. Pastores, infelizmente, são conhecidos, os pastores que são conhecidos são pastores que pregam teologia coach. Venha, dê 2 passos, faça isso, você terá sucesso. Deus quer que você prospere, Deus quer que você avance, Deus quer que os seus negócios aí caminhem, basta que você ative o Espírito Santo na sua vida. Há inúmeras ameaças, irmãos, à pureza do Evangelho. E é exatamente por isso que Paulo está pedindo oração aos Colossenses. E é exatamente por isso que você deve orar por nós.
Há muitas ameaças. Se não bastasse a escassez da pregação, temos que labutar com a pregação falsa. Precisamos orar, irmãos. Orar para que mais ministros saibam pregar o Evangelho de maneira contextualizada, sem comprometer a mensagem do Evangelho. Repreender a igreja sem esquecer do amor. Exortar e animar a igreja sem esquecer da responsabilidade. Nós precisamos de sabedoria e ela não vem para nós se nós não orarmos. Se a igreja não ora por nós, continuaremos pastores cheios de conhecimento, mas sem sabedoria.